Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio, volume 4 de 2021, semana 3. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 3 do PET 4, nós vamos continuar falando sobre a redação no Enem. Agora, nós vamos falar sobre as estratégias argumentativas, que são os meios com os quais você pode organizar a sua argumentação na produção de texto. Então, essas estratégias argumentativas você vai utilizar nos parágrafos de desenvolvimento lá na sua redação do Enem. Aí aqui o PET trouxe para vocês alguns exemplos de estratégias argumentativas que você pode utilizar para poder fazer as argumentações, as explicações lá na sua redação. Então você vai ler com bastante atenção esse quadro aqui, para você entender o que é a exemplificação, enumeração, a alusão a fato histórico, a comparação, a contraposição, essa estratégia aqui de causa e efeito, dados estatísticos e definição, além da estratégia de argumento de autoridade, contra-argumentação e pergunta retórica. Em todas essas opções de estratégias argumentativas, o PET traz a definição, a explicação e um exemplo. Então, vocês vão fazer a leitura desse quadro aqui com bastante atenção. E essas aqui vão ser as opções de resposta que vocês vão ter para responder a essas atividades aqui, Todas essas atividades aqui dessa semana do PET estão pedindo a mesma coisa. Você vai fazer a leitura desse trecho aqui, de redação, e aí você vai identificar qual estratégia argumentativa foi utilizada nesse trecho. E você vai também justificar por que é essa estratégia argumentativa que foi utilizada. Como que você chegou à conclusão de que é essa estratégia argumentativa que está sendo utilizada aqui nesse trecho, tá? Então, todas as atividades aqui da semana 3, você tem que fazer isso, você tem que descobrir isso, tá? Aí é o seguinte, se você é meu aluno do terceiro ano 2 da Escola Oscar Prados, eu fiz uma pequena adaptação nessas atividades aqui. Então, em vez de você escrever a sua resposta, você vai marcar. Eu transformei essas perguntas aqui em perguntas de múltipla escolha, ou seja, de marcar. Então, o que você vai fazer? Você vai analisar o trecho que está escrito aqui na sua pergunta e aí você vai marcar a alternativa que indica corretamente qual que é a estratégia argumentativa que foi utilizada nesse trecho. E aí não precisa de você justificar. Mas isso só se você for meu aluno. Se você for aluno de outras escolas de Minas Gerais, você vai copiar essa resposta que eu coloquei em vermelho aqui para vocês, tudo bem? Então vamos lá. O primeiro trecho que apareceu aqui para a gente analisar é esse aqui, Conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. A estratégia argumentativa utilizada aqui é o argumento de autoridade, pois cita um pensamento do filósofo Aristóteles. Então, isso é o argumento de autoridade. Se você for meu aluno do terceiro ano 2, é só você procurar a alternativa que tem isso aqui, argumento de autoridade. Agora, se você é aluno de outras escolas, você vai copiar todo esse trecho aqui, a estratégia argumentativa e a justificativa. Número 2. Aí, o trecho que a gente tem que analisar é esse aqui, Segundo Albert Einstein, cientista contemporâneo, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Sob tal ótica, é indubitável que inúmeras ojerias religiosas presentes no Brasil odierno possuem ligação direta com o passado, haja vista os dogmas católicos amplamente difundidos no Brasil colônia no século XVI. Aí, nesse trecho aqui, tem duas estratégias argumentativas. O enunciado está falando para a gente aqui, são as estratégias
argumentativas que foram utilizadas. É para você identificar as duas. Então, a primeira é a estratégia de argumento de autoridade, pois cita um pensamento do cientista Albert Einstein. E a segunda estratégia argumentativa é a exemplificação, pois cita os dogmas católicos difundidos no Brasil colônia como exemplo da ligação que existe entre o passado e as ogerizas religiosas do presente. Se você for meu aluno, você vai marcar a alternativa que tem essas duas estratégias argumentativas aqui, ó, argumento de autoridade e exemplificação. Questão 3. Então, o trecho que nós vamos analisar é esse aqui, ó. Além disso, cabe ressaltar que a intolerância às crenças burla preceitos constitucionais. Nessa perspectiva, a Constituição brasileira, promulgada em 1988, após 2 décadas de ditadura militar, transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres. Contudo, quase 20 anos depois de sua divulgação, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável. Então, a estratégia argumentativa que tem aqui é a menção a fato histórico, pois cita a promulgação da Constituição brasileira em 1988. Questão 4. Então, o trecho que nós vamos analisar é este aqui, ó. Segundo dados do Instituto de Pesquisa da USP, a cada mês são registrados pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa. E destas, 15% envolvem violência física, sendo as principais vítimas fiéis afro-brasileiros. A estratégia argumentativa que tem aqui é o uso de dados estatísticos, pois o trecho apresenta dados numéricos provenientes de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa da USP. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 3 do PET 4. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo com seus colegas, se vocês puderem, para me ajudar. E continuem aqui comigo no canal para acompanhar as próximas correções. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!